O que vocês leram no título não é clickbait. O Brasil realmente já testou no próprio território nacional um motor aí capaz de voar 10 vezes a velocidade do som. Isso, pessoal, não é uma ficção, é um projeto real, tocado aí há mais de 20 anos pela Força Aérea Brasileira. E vamos mostrar aqui hoje nesse vídeo, né, como funciona esse motor aí, o que já foi testado, né, em Alcântara, e porque eu acho que essa tecnologia é decisiva na capacidade aí brasileira de produzir mísseis e também motores. Antes de começarmos com esse assunto interessantíssimo aqui hoje, vou pedir para que deixem abaixo, né, o like de vocês, se inscrevam no canal e também, pessoal, ativem o sininho para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Lembrando, pessoal, que lá na aba de comunidade tem uma enquete aberta, né, para vocês marcarem o dia que vocês acham mais interessante para a nossa live semanal aqui do canal. Então marquem lá, a live vai ter algumas opiniões minhas, né, uma conversa com vocês um pouco no bate-papo e falaremos também sobre temas atuais. Então, vamos ao vídeo. O projeto se chama Proper 14X, conduzido aí pelo Instituto de Estudos Avançados, em São José dos Campos, e também é subordinado, né, ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. O objetivo é demonstrar, com tecnologia inteiramente brasileira, o voo hipersônico autônomo, né, com o motor Scramjet, que é capaz aí de atingir 10 vezes a velocidade do som, que é cerca de 12.000 km por hora, né? Para você ter um pouco de noção, né, do tamanho disso aí, a velocidade do som ao nível do mar, né, é mais de 1.200, 1.230 km por hora, só para você ter uma noção. Então, o Gripen, que a Força Aérea já opera, chega no máximo aí, no dobro dessa velocidade, né? E o 14X mira numa meta 5 vezes maior que o teto do próprio Gripen, então é absurdamente maior, pessoal. E não é um ajuste, né, de engenharia, alguma coisa do tipo. É um salto para uma categoria de voo completamente diferente de outro patamar. Acima de 5 vezes a velocidade do som, o veículo entra no regime hipersônico. As temperaturas na superfície atingem centenas de graus e também as forças aerodinâmicas mudam completamente. E os sistemas também de propulsão precisam funcionar em condições que desafiam os limites físicos dos materiais e também da combustão. E aqui eu queria que vocês prestassem um pouco mais de atenção. Dominar esse regime extremo, né, significa também dominar os materiais para aguentar o calor, né, o guiamento de precisão sobre uma pressão muito maior, né, e também a propulsão estável, né, disso tudo aí enquanto está nessa velocidade absurda. Isso é exatamente o tipo de conhecimento, pessoal, que sustenta, né, o desenvolvimento de mísseis mais modernos que a gente vê hoje em dia. Então não é uma coincidência, é a mesma base científica que o Brasil está operando aqui nesse caso. O coração do projeto é o motor Scramjet, que é uma sigla aí, né, para combustão supersônica em fluxo contínuo. Diferente de um motor a jato comum, ele não tem partes móveis, né, como compressores ou turbinas. A combustão acontece pelo calor no atrito do ar e também, né, comprimido aí em alta velocidade, né, sem sistemas de ignição tradicionais. Esse motor usa aparentemente aí o oxigênio disponível na própria atmosfera, né, ao contrário dos foguetes convencionais, né, que carregam o oxidante a bordo. Isso reduz também o peso aí, o custo de operação, né, de forma drástica, pessoal. E, na minha opinião, é justamente essa característica, né, que torna esse motor estratégico aqui para o Brasil. Um país que domina a propulsão aspirada, né, vamos dizer assim, eficiente, tem na mão aí a base para desenvolver mísseis mais leves e também mais baratos, né? E também com maior alcance, que é o principal ponto aqui, né? Sem depender de importância, né? De importar, por exemplo, a tecnologia de fora, de outros países e tudo mais. Tem vários países hoje que têm essa tecnologia de mísseis mais avançados e o Brasil tem tudo para assim, entrar nisso aí de cabeça, né? E realmente aplicar isso dentro de casa, que é bem interessante. O projeto combina o motor com uma superfície aerodinâmica do tipo Weather Reader, que surfa, né, nas próprias ondas, vamos dizer assim, de choque geradas durante o voo. O programa foi todo dividido, né, em 4 etapas, cada uma com um demonstrador, basicamente, né, de tecnologia construído para ensaios em voo. Bem, o primeiro marco já aconteceu, né, em 2021, o Brasil operou, realizou aí uma operação Cruzeiro, né, no centro de lançamento lá de Alcântara, no Maranhão, e foi o primeiro teste de voo, né, de um motor hipersônico aspirado, desenvolvido aí inteiramente no nosso país. Eles usaram aí o demonstrador 14XS, né, e foi levado lá à estratosférica, né, um foguete baseado aí no VSB-30. Isso já aconteceu, não é uma promessa, pessoal, aqui eu não estou falando algo que vai acontecer, isso já aconteceu e o resultado é testado em solo brasileiro, né? Então isso é mais importante do que tudo. Já aconteceu, já foi testado, então a base a gente já tem toda aqui. O que importa agora é a gente subir o nível, né? Subir a produção, tentar produzir e tudo mais. Então o caminho é bem por aqui, na minha opinião. O planejamento, aparentemente, aí prevê mais 3 ensaios, né, até a etapa final. Então, o 14X, que deve demonstrar o voo autônomo, né, com propulsão hipersônica ativa, aí, pode acontecer em breve, né, quem sabe. Para isso, né, foi desenvolvido o sistema, né, Rato 14X,
que é responsável aí por levar o foguete a cerca de 30 km de altitude, onde o motor hipersônico, né, entra em operação. Então, primeiro ele vai subir, depois o motor hipersônico vai ligar, né, e o míssil vai ao alvo. Em dezembro do ano passado, o IAV, né, que fechou uma parceria de 36 meses com a empresa brasileira MacD, envolvendo mais de 40 engenheiros, né, focado aí na evolução desse projeto 14X, né? E para mim esse é o ponto mais importante aqui de tudo, né? Quando a indústria nacional entra nesse tipo de parceria aí, pessoal, empresas já do segmento e tudo mais, né? O conhecimento ele tende a não ficar preso ali no instituto de pesquisa, ele começa a se ampliar e vira aí uma capacidade produtiva real, né? A gente viu um pouco isso aí com o Mansup, né, e tudo mais, então foi bem interessante. E talvez a gente esteja vendo aqui novamente, né? Então, e só que dessa vez, claro, né, com um míssil hipersônico, com outra capacidade, com outro nível de míssil aqui, então é bem mais legal nesse caso. As competências desenvolvidas incluem também a aerodinâmica hipersônica, materiais altamente resistentes, né, a altíssimas temperaturas, e integração aeropropulsiva, né, e também um guiamento e controle. Segundo o diretor, né, da IAV, esse tipo de pesquisa fortalece o ecossistema nacional de inovação e também amplia a capacidade industrial aeroespacial brasileira. E eu também concordo aqui com ele. Eu acho que isso tudo vai acabar alterando, né, como a gente vai ser visto lá fora e também toda a cadeia de possíveis novos mísseis aqui do Brasil. E esse projeto importa muito, pessoal. É um país que domina mísseis, né, de longo alcance, propulsão avançada, não depende de terceiros, né, para a própria defesa. E também pelo efeito aí cascata industrial que isso acompanha, né, essas consequências aí de não ficar presos, né, não podem ficar presas só no 14X, né, tudo isso aí. Elas se espalham também, com certeza podem se espalhar para outros mísseis, futuros lançadores também de satélites, quem sabe, né? E aplicações civis, a base é a mesma, que nem eu falei aqui no vídeo, a base de tudo é a mesma, né? E também tem um peso geopolítico. Hoje, né, só um grupo aí pequeno de países tem programas hipersônicos, né, vamos dizer assim, ativos, né? As maiores superpotências e tudo mais. Então, entrar nesse grupo muda a forma com que o Brasil é tratado, né, em negociações de defesa. Querendo ou não, vai mudar. Então, se tiver essa vertente, essa variável na balança, as mesas de negociações mudam, na minha opinião, instantaneamente. Hoje, parte da indústria brasileira de mísseis ainda depende, né, dos componentes ou licenças de outros países. O motor Scramjet nacional ataca diretamente esse ponto de dependência externa. E talvez, pessoal, até mesmo se expanda no futuro aí para alguns motores de outros tipos, né, como drones, ou até mesmo, quem sabe, não custa nada sonhar, né, um motor de caça futuramente. E aqui na minha análise mesmo pessoal, né, é, lembrando, não é um dado oficial aqui do programa, é na minha análise, né, eu acho que o Brasil poderia acelerar esse processo de três formas aí. Primeiro, multiplicando as parcerias, né, com a MacD, né, com outras empresas também nacionais, para reduzir aí o gargalo meio da mão de obra especializada e tudo mais. E também garantindo um orçamento ali protegido de corte público, que a gente sabe que é um problema e tudo mais, né? Outra maneira também seria investindo em bancos de teste em solo, né, como túneis de vento, né, que a gente vê aí em casos de, por exemplo, motores, né? E também utilizar, né, a terceira, na minha visão aqui, a terceira coisa que a gente precisaria seria utilizar Alcântara, tá? Apesar de ser caro, a gente sabe que é um pouco caro e demorado, né? Mas a gente precisa utilizar a nossa própria base, pessoal. Isso é muito importante. A gente está muitas vezes comercializando, entre aspas, né, a base de Alcântara para outros países, mas usa muito pouco aqui no Brasil. Com a conclusão do programa, o Brasil deve se posicionar ao lado de nações como os Estados Unidos, né, Japão, Austrália, que também mantém pesquisas ativas, né, na área hipersônica. E como sempre aqui no final de todo vídeo aqui do canal Esfera Militar, né, fica a pergunta para você. Você acha que o Brasil deveria acelerar esse investimento aí com mais parcerias, né, e orçamento mais protegido, ou prefere que o programa siga um ritmo atual, né, mais independente ali e tudo mais? O que vocês acham? Deixa suas opiniões aqui nos comentários. Para mim é de suma importância nesse programa. Eu acho que tem que expandir para o lado hipersônico, sim, tem que fazer mísseis de longo alcance acontecerem realmente aqui no Brasil. Mas, pessoal, se não for inscrito ainda no canal, por favor, se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem o like de vocês se chegarem até o final, né? E até o próximo vídeo.